Lucas 10, verso 38 ao 42. Diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ou assentada aos pés do Senhor, ouvindo o seu ensino, ou a sua palavra. Verso 40. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Verso 41. Respondeu Jesus: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra. O que eu te peço essa noite é para que abra a mente e o coração dos meus irmãos, Senhor. Para que os meus irmãos não voltem vazios, Senhor. Não volte sem que essa palavra venha germinando aos seus corações, Senhor. Eu oro e te peço, Senhor, que venha fazer com que os espinhos e as pedras que sufocam, Senhor, a palavra, a semente que é lançada, todas as vezes que nós se reunimos, Senhor, venha ser removida, retirada essa noite, Deus. Para que o solo esteja sendo preparado e a semente dê frutos para a sua glória, Deus. Ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, com a graça do Espírito, Senhor. Capacita-me, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, dentro do contexto de Lucas 10, nós aprendemos três coisas. E a terceira é onde eu vou dar ênfase. Primeira coisa que a gente aprende em Lucas 10, dentro do contexto, tá? Lembrando que existe um contexto aqui do texto que eu acabei de ler. Então eu sempre falo um pouco do que o contexto trata. Para que a gente, às vezes, o contexto ele dá uma continuidade, né? Ele ajuda a gente a compreender o que Jesus quer tratar. Aqui a gente vai aprender três coisas dentro do contexto. E eu vou ser direto nos dois pontos, porque os dois pontos praticamente eles não estão ligados diretamente ao texto que a gente leu. O texto que a gente leu, Jesus tem um ensino para esse texto. Mas dentro do contexto de Lucas 10, nós vamos ver do verso 1 ao verso 24, Jesus enviando os seus 72. Ele envia os discípulos para pregar o evangelho, proclamar o evangelho. Então ele torna aqueles discípulos seus embaixadores. E não só embaixadores, mas representantes dele nessa terra. O segundo ponto do contexto de Lucas 10, nós vamos ver do verso 25 ao 27. E aí o verso 25 ao 27, ele vai falar de uma parábola do bom samaritano. Todo mundo conhece. Jesus é questionado, né, a questão do próximo. Então Jesus conta a parábola do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano, ele tem o objetivo, a intenção de ensinar a todos nós cristãos a manifestar a misericórdia e a bondade para com o nosso próximo. Então esse é um ensino que Jesus trata debaixo do contexto ali que Lucas vem relatar ali, do Lucas 10. E o terceiro ponto é o ponto onde a gente vai dar mais ênfase, onde a gente vai trabalhar o que Jesus queria tratar com os seus discípulos que estavam ali sentados, e principalmente com Marta e Maria. E o terceiro ponto é um dos pontos principais, irmão. Por quê? Porque se trata da vida cristã. Então o verso 38 ao verso 42, ele vai falar sobre a comunhão com o Senhor, a comunhão com Jesus, e não só com Jesus, mas também com os discípulos. A comunhão com Jesus e a comunhão uns com os outros, porque o texto vai nos mostrar que Jesus ele vai para Betânia, que ficava próximo de Jerusalém, e o texto nos mostra que ele chega a uma casa de uma mulher chamada Marta, e ela recebe naquela casa. E ao entrar naquela casa, o que Jesus faz? Ele senta à mesa. E não só ele, mas os seus discípulos também se assentam à mesa. Ok, irmãos? Então, o terceiro ponto, e é o ponto onde a gente vai tratar profundamente,
é sobre essa comunhão com o Senhor. Porque eu achei muito relevante o que o Kleber trouxe semana passada. É um assunto onde a gente precisa estar ali sempre se aprofundando. E o assunto que o Kleber trouxe é sobre a questão da mesa, a questão do privilégio que a gente tem referente ao convite que Jesus fez tratando naquela parábola, quando o Senhor faz aquele banquete, chama as pessoas, convida as pessoas a fazerem parte desse banquete, dessa mesa, dessa festa. E aí a gente aprendeu semana passada, quem estava aqui vai lembrar as desculpas que as pessoas davam para não estar à mesa. E é isso que Jesus trata ao trabalhar essa parábola, falando, claro, dos judeus, mas também se aplica a nós, porque nós também somos falhos e errantes, amém, irmãos? E nós também somos cheios de desculpas. Então eu quero aqui, irmão, dar uma continuidade naquilo que o Kleber trouxe. Claro que agora é um contexto diferente. Por quê? Porque aquilo que o Kleber ministrou e o texto fala é sobre as desculpas que as pessoas davam a não estar naquele banquete. Então foram convidados, arrumaram as suas desculpas para não estar no banquete. Aqui é diferente. Aqui o que nós vemos é Jesus dentro de uma casa, de pessoas ao qual ele tinha uma intimidade, ao qual ele tinha um relacionamento. Lembrando que Marta e Maria eram irmãos de quem? Lázaro. Então era uma família que Jesus amava, e a gente vai ver isso no livro de João. Jesus amava Marta, Jesus amava Maria, Jesus amava Lázaro. Tanto amava que quando Lázaro morreu, e a gente vê isso lá em João capítulo 12, e Maria se aproxima dele, e aí se prostra diante dele, e diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. O texto vai dizer que Jesus se inquietou e ele chorou. É a única passagem que a gente vê na Bíblia que relata que Jesus chorou. Ele se comoveu por aquela atitude de Maria. Quantos estão entendendo? Então era uma família que Jesus amava. Era uma família que Jesus tinha assim um relacionamento, uma intimidade. Então o texto que nós lemos, irmão, tem como objetivo de fazer uma autoanálise da nossa vida cristã, da nossa jornada cristã. E é uma análise, irmão, que a gente precisa fazer todos os dias para com o Senhor. Como que está a nossa vida, a nossa jornada cristã para com o Senhor, para com o nosso Deus, que nos faz esse convite a estar com Ele, a priorizar Ele, a buscar Ele em primeiro lugar, a colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Como que está a nossa jornada, a nossa caminhada para com o nosso Deus? Então, irmãos, eu acredito que como igreja, nós precisamos ter esse equilíbrio de viver uma vida cristã. Nós como igreja precisamos compreender a como nós devemos viver. E nós vamos usar o exemplo aqui de Marta e de Maria, para que nós possamos chegar no equilíbrio. Porque, irmãos, ao mesmo tempo que o Senhor nos chama e nos envia para ser seus embaixadores, mesmo tempo que Ele nos convida a ser pessoas misericordiosas, dando auxílio ao próximo, Ele também exige de nós e requer de nós que nós colocamos Ele como prioridade na nossa vida. Que Ele seja o primeiro, que Ele seja o primeiro pensamento da sua manhã, que Ele seja o primeiro em tudo que você for fazer no seu dia, amém, meus irmãos? Esse é o desejo, buscar a Deus em primeiro lugar, buscar ao nosso Senhor em primeiro lugar, é o que Ele requer do seu povo. Então, irmãos, o texto que nós lemos, ele vai nos mostrar que antes de Jesus ir para Jerusalém e acontecer tudo que a gente sabe que aconteceu, ele passa num vilarejo, numa aldeia chamada Betânia. E nessa aldeia morava a Marta, provavelmente Maria, os irmãos estavam ali. E ele chegando nessa aldeia, o texto vai nos mostrar o quê? Que ele entra na casa de Marta. Marta recebe Jesus. Então ele entra na casa de Marta, provavelmente se assenta no lugar que tem que se assentar, que é a mesa, juntamente com os seus discípulos. E o texto vai nos mostrar, irmão, no verso 39, que a sua irmã Maria, ela estava assentada aos pés do Senhor. E não só assentada ali, sem fazer nada. O texto vai dizer, estava
assentada aos pés do Senhor, ouvindo os seus ensinos. Ou seja, a Maria, ela tinha intenção de ouvir o que Jesus tinha a ensinar aos seus discípulos. Maria queria ouvir o que Jesus estava a dizer. Agora Marta não. O texto diz que Marta, ela estava o que, irmãos? Ocupada com muitas coisas. Então o texto mostra a atitude de Maria e a atitude de Marta. Ponto. A gente já ouviu muitas ministrações sobre isso. E eu quero aqui, irmão, com a graça do Espírito Santo, fazer com que a gente crie esse equilíbrio. Porque muitas vezes a gente critica Marta e a gente exalta Maria pela atitude de Maria. Mas não, a gente vai ver aqui no decorrer da ministração que Jesus em nenhum momento critica Marta. Em nenhum momento Jesus, claro, Jesus ele dá aqui uma repreensão de uma forma sutil, vamos assim dizer, mas não menosprezando Marta. Então nós vamos aprender aqui com essas duas mulheres a como nós devemos ter um equilíbrio na nossa vida cristã, irmãos. Quantos estão entendendo? Então, para que os irmãos entendam a atitude de Marta, nós sabemos que dentro do contexto daquela época, quando recebia visita em casa, as mulheres estavam responsáveis de preparar alguma coisa para a visita. As mulheres estavam responsáveis de preparar algo para aquelas visitas. Então era normal, era algo comum, era natural, era coisa do dia a dia, era cotidiano deles. A mulher se levantar, ir para a cozinha e preparar algo para suas visitas. E até aí, irmão, está tudo certo, está tudo bem. Marta fez isso, fez o que ela estava acostumada a fazer. E o que Marta estava esperando? Que Maria também fizesse a mesma coisa, até porque elas já estavam acostumadas a fazerem isso. Só que Maria não fez. Maria, diz o texto, ficou assentada aos pés do Senhor, ouvindo os seus ensinos, ouvindo a palavra, aquilo que ele estava dizendo aos seus discípulos. E isso causou incômodo em Marta. Marta ficou, irmão, chateada. Marta ficou um pouco incomodada com a atitude de Maria. Aí o que nós vamos ver no texto? O texto diz que Marta, vai lá no verso 40. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Era pouco? Não, muito. E aproximando-se dele quem? Jesus. Senhor, ela diz: não te importas que minha irmã tenha deixado sozinha com o serviço? E o que Jesus fala? Irmãos, o Senhor, dá uma ordem aí para ela. Pede para ela, dá uma ordem aí para ela que ela tem que me ajudar aqui na cozinha, porque isso é praxe nossa. Ela sabe o que tem que fazer. Então, Senhor, diga para ela que o lugar dela não é aí sentado com vocês, é aqui me ajudando. E a resposta de Jesus, irmão, dali no verso 41, ele respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, eu já escutei muitas pessoas ministrando sobre esse texto. E muitas pessoas, na sua maioria das vezes, Marta está errada. A atitude de Marta é uma atitude totalmente egoísta. Então a gente tem essa visão de Marta. Mas será que é isso que o texto quer nos ensinar? Será que o texto quer nos mostrar que Marta é alguém que está totalmente errada e Maria é o que está totalmente certa? Será que é isso que Jesus quer nos ensinar? Será que é isso que Jesus quer que a gente olhe para esse sentido? Porque se a gente olhar para Marta, condenando ela em servir o seu Senhor, então peraí, a igreja para de servir. Porque não tem cabimento, porque não tem sentido. Então a gente pega o resto da Bíblia e a gente rasga, porque nós já aprendemos aqui que o que agrada ao Senhor é a gente servir o outro. É buscar o interesse, lembra que eu ministrei sobre isso? Do outro mais do que a nós mesmos.
Então a gente rasga o resto da Bíblia e condena a Marta. É isso que Jesus quer ensinar? Não, irmão, não é isso que Jesus quer ensinar. E Jesus, se você olhar o texto, ele não desprezou aquilo que Marta estava fazendo, irmão. Claro que Jesus não desprezou Marta, mas o exemplo de Marta e Maria é dada na Bíblia, irmão, para que eu e você, para que nós possamos viver uma vida cristã com equilíbrio, a saber o momento certo das coisas, a entender que nem todo mundo é igual a você, nem todo mundo é igual eu, nem todo mundo é igual ao Neto, nem todo mundo é igual a Geralda. Cada um de nós somos membros de um só corpo. E Paulo vai dizer em Coríntios que cada membro tem a sua função dentro do corpo. E às vezes tem membros que diz que é desprezível, e Paulo diz assim: não, ninguém é desprezível dentro do corpo de Cristo. Todo mundo é importante. Mesmo aquele que não tem nada a oferecer, ou talvez que não tem o dom que o outro tem, todos são importantes dentro do corpo de Cristo. E aí a gente não consegue compreender o equilíbrio dessas coisas. E aí o irmão que faz muita coisa olha para o outro que talvez não tenha a mesma capacidade, a mesma disposição, o coração. Sabe aquela pessoa, quem conhece gente que não, irmão, que gosta de servir, que gosta de fazer as coisas, que gosta, sabe, de honrar o outro. E aí às vezes a gente olha para o irmão que às vezes não é da mesma forma, e a gente taxa, e às vezes a gente olha para aquele irmão e fala, e a gente menospreza ele. Não, irmão, não é o que Jesus quer fazer com Marta e Maria. Jesus quer que nós olhemos para Marta e Maria, e Ele quer que a gente tenha o equilíbrio de como nós devemos viver a nossa vida cristã. Amém, meus irmãos? Porque a falta de equilíbrio, ela nos leva à frustração. Quem aqui, irmão, é uma pessoa, quem aqui já foi de outro ministério, aquela pessoa dedicada, aquela pessoa, irmão, que o que fazia com dedicação, e aí se frustrou. Uma pessoa que entregava a vida, entregava o seu tempo, mas chegou uma hora, pela falta de equilíbrio, se frustrou. E não só se frustrou, mas aí começou a comparar. Não porque o irmão, não porque a irmã, não porque fulano, não porque ciclano, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque... Não, e aí essas pessoas vivem de comparação. Primeiro ela se frustra, depois ela começa a comparar. E o problema de se frustrar e comparar é que a comparação, ela nos leva ao desânimo. Quantos conhecem gente assim? Que desanimou da fé, desanimou da igreja, desanimou, deixou de servir a igreja. Por quê? Porque se frustrou. Porque essa pessoa ao qual recebeu essa capacidade, essa graça de Deus, olhou para o outro e depositou o que é no outro. E quando a gente deposita o que a gente é no outro, a gente se frustra. Sim ou não, irmão? Quem já se frustrou com o marido? Às vezes a gente quer que o marido seja o que a mulher quer. E às vezes a gente quer que a mulher seja o que nós maridos queremos. E não é assim. E aí, se a gente viver dessa forma, a gente se frustra. Se a gente viver dessa forma de comparação, a gente se desanima. Nós precisamos entender que cada um de nós temos um papel, uma função, e Deus nos deu dons e capacidades. A gente precisa saber viver com equilíbrio. Eu estava conversando juntamente com o Kleber ontem, com a liderança reunida, e eu falei para eles, o problema na igreja não é para com o Senhor, é para com o outro. O problema muitas vezes que acontece dentro do corpo de Cristo não é com o Senhor, mas é com o outro. E o que gera muitas vezes a divisão, o que gera muitas vezes os conflitos dentro do corpo de Cristo, não é para com o Senhor, é para com o outro. Porque a gente tem essa mania de viver se comparando. A gente tem essa mania de depositar no outro que é aquilo que a gente é. A gente tem essa mania de colocar expectativa no que a gente é, no que Deus colocou em nós no outro. E quando o outro não responde, a gente se frustra e se desanima. E a gente deixa de ser o que Deus quer que a gente seja.
A gente deixa de fazer o que Deus nos chamou para fazer. A gente deixa de ser usado onde Deus quer que a gente seja usado, irmão. Fica uma pergunta de reflexão para nós. Quantos aqui já se frustraram, irmão, com ministérios, com igreja? Quantos? Quantos aqui já se comparou com o outro, porque o outro não é igual a você? Quantos aqui olhou para o outro, colocou a expectativa, colocou ali, depositou a sua fé, e isso te levou ao desânimo, e isso fez com que você pensasse assim: ah não, chega, parei de ser trouxa, parei de ser besta, parei de ser quem eu era, agora vou ser outra pessoa. Não, irmãos, nós precisamos ser o que Deus quer que a gente seja, independentemente do que o outro é. Deus quer o que Ele quer que você seja, independentemente do que o outro é, irmão. Não é sobre o outro, é sobre o que Ele quer que você seja, é o que Ele está fazendo em você. Quem está entendendo isso? Porque Paulo, ele vai dizer isso, não me lembro a quem, aos Gálatas, aos Tessalônicos, vai dizer assim: olha, irmãos, não deixe de fazer o bem, mesmo que o bem não está chegando a você, não desanime, porque no tempo certo nós vamos colher, no tempo certo, se não desanimarmos, nós vamos colher do bem que nós estamos fazendo. Então vale a pena continuar sendo o que Deus quer que a gente seja, amém, meus irmãos? Nós precisamos ter esse equilíbrio, esse entendimento. Se Marta era uma pessoa que fazia questão de servir o Senhor, quando Ele o visitava, ok, tudo bem, Marta era assim. Até porque, irmãos, era o costume da época, ela já estava acostumada. Mas pastor, o que está de errado em Marta? A atitude dela. Marta errou na sua atitude. A maneira que Marta lidou com a situação, de ver ali a sua irmã sentada à mesa com Jesus, ouvindo seus ensinos, irmão, isso trouxe chateação para Marta. E isso fez com que Marta deixasse de fazer o que teria que fazer para questionar quem? Jesus, dizendo: Jesus, pô, mestre, Senhor, minha irmã tem um monte de coisa aqui para fazer, Senhor. Senhor, eu tenho que te servir, eu tenho que fazer um monte de coisa para o Senhor, eu tenho que agradar você, eu tenho que arrancar um sorriso do Senhor, eu tenho um monte de coisa para fazer aqui para o Senhor. E aí a minha irmã que poderia me ajudar, ela está sentada aí ouvindo o que o Senhor está falando. Mas a prioridade, Senhor, não é ouvir o que você está falando, a prioridade é fazer o que você não mandou fazer. A prioridade, Senhor, não é ouvir o que o Senhor tem a dizer. A prioridade é te agradar fazendo alguma coisa, porque eu preciso fazer, Senhor. Quem está entendendo? Porque se eu não fazer, como que eu vou te agradar? Se eu não fazer alguma coisa, como é que eu vou tirar um sorriso do Senhor? Como é que eu vou ter ponto positivo no céu? Como é que eu vou ter uma estrelinha no céu, Senhor? Eu preciso fazer algo para te agradar. Então, para fazer, eu preciso da ajuda da Marta, Senhor. Ajuda da Maria, só que a Maria está aí sentada te ouvindo. Aí Jesus olha para Marta e fala: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta. Gente inquieta faz o que Deus não mandou fazer. Gente inquieta e preocupada toma atitude, faz o que Deus não mandou fazer, entra em situações que Deus não mandou fazer, tenta fazer coisas que Deus não mandou fazer, porque está preocupada e inquieta com as coisas. Você é inquieto? Você é inquieta? Você está fazendo coisas que Deus não mandou você fazer? Você está tomando atitude que Deus não mandou você tomar? Porque Jesus entra na casa de Marta, senta à mesa, e tudo bem, irmão, vamos colocar aqui o contexto histórico, que era comum se servir algo à visita. Mas Jesus entra dentro da casa de Marta e se assenta à mesa. Talvez, sabe aquela pessoa que diz assim: olha, Marta, não se preocupa não, Marta, eu só vim aqui fazer uma visita, bater um papo, uma conversa, saber como você está. Marta, senta aqui, Marta. Não, Jesus, espera aí, eu tenho que fazer alguma coisa para te agradar. Não, Marta, senta aqui, Marta, faz igual a sua irmã Maria, fica sentada. Não, Jesus, espera aí, eu vou fazer um cafezinho rapidinho.
aí vai o café, aí faz as tapioca, aí começa a fazer um monte de coisa. E aí começa a fazer um monte de coisa que o Senhor não queria que fizesse, mas quer agradar. E Jesus está ali, Maria está sentada, e aí a Marta começa a olhar. Maria poderia estar me ajudando aqui, né? Mas Maria está ali, sentada. E eu estou aqui trabalhando, cansada, trabalhei o dia inteiro, e agora tem que fazer as coisas, estou fazendo um monte de coisa, mas Maria está ali, né? E ela vai até Jesus. E Jesus diz: Marta, você está muito preocupada e inquieta com muitas coisas. Quem aí está preocupado e inquieta com muitas coisas nesses dias, irmão? Marta, irmão, estava preocupado com muitas coisas. Deixa eu fazer uma pergunta para reflexão. Quantos de nós estamos preocupados com muitas coisas nesses dias? Quantos? Sabe o que irritou Marta, irmão? Foi ver Maria sentada à mesa com o seu Senhor e com seus irmãos, que os discípulos estavam lá. Sabe o que deixou Marta chateada? Foi ver Maria sentada ali, de boa, tranquilo, ouvindo. Enquanto ela, estava fazendo o que talvez não deveria estar fazendo. Marta poderia estar lá, irmão? Sim, Marta poderia estar lá. Mas por que Marta não estava? Porque ela estava preocupada e inquieta com muitas coisas. Sabe o que não nos faz estar à mesa? E quando nós falamos de mesa, o Kleber foi mais profundo nisso, é a questão da intimidade. A mesa com o nosso Senhor. A mesa fala de intimidade, né? de afinidade, de relacionamento. Sabe o que nos faz não estar à mesa com o nosso Senhor e com os nossos irmãos? É a preocupação das coisas. Preocupada, Marta estava o quê? Preocupada com muitas coisas. Lembra do que o Kleber ministrou no Lucas 14? Do banquete? O Senhor convida aquelas pessoas a participar. Por que eles não foram? Vocês lembram? Porque estavam preocupados com suas coisas. Um disse o quê? Um disse: olha, eu comprei uma propriedade, tem que cuidar. Estava preocupado com a propriedade, então não vai para o banquete. Aí o outro, que já tinha confirmado, só lembrando, irmão, que naquela época, antes de você participar de um banquete, você teria que confirmar antes. Então todos esses aqui já tinham confirmado. Então aí envia o servo, e o servo vai até essas pessoas para dizer: olha, a festa é daqui a pouco, o banquete é daqui a pouco, você já confirmou, está tudo certo, você precisa de alguma coisa? Ah, não, eu confirmei, mas olha, eu vou ter que cuidar da propriedade. O outro diz: eu comprei uma junta de boi, preciso ir lá testar para ver se vai servir no meu. A junta é aquilo que vai aqui no boi, para o boi poder andar junto, para poder fazer o que tem que fazer. Aí o outro diz assim: olha, acabei de casar. Irmão, casa de um dia para o outro? Ele sabia a data do casamento. Como é que ele confirma alguma coisa se ele já sabia a data? Mas ele confirmou. E chegou no dia e disse assim: acabei de casar, não vou conseguir ir, não vai dar para mim ir. Então, ou seja, irmãos, a preocupação das coisas fez com que essas pessoas não tivessem a mesa daquele homem, daquele Senhor. E é isso que Jesus está falando. Sabe o que está impedindo com que muitas pessoas estejam à mesa comigo? São as desculpas, né? As preocupações das coisas dessa vida. Está preocupada, muita coisa para fazer, e isso está impedindo com que muitos que deveriam estar na mesa não estão, porque estão fazendo muita coisa. Quem está entendendo? Só que as pessoas, elas deram desculpas externas, coisas que, irmão, estava acontecendo ali, e eram desculpas totalmente egoístas. Agora, e Marta? Jesus estava na casa de Marta, Jesus estava na mesa de Marta. Qual foi a desculpa de Marta? Preocupada com muitas coisas dentro da sua própria casa.
Marta não conseguia sentar juntamente com o seu Senhor e com seus irmãos, porque ela estava preocupada com muitas coisas. E a pergunta que eu faço para os irmãos para refletir nisso é: dentro da nossa própria casa, a gente não consegue ter tempo com o Senhor. Dentro da nossa própria casa, a gente não consegue tirar um tempo para com o Senhor. Dentro da nossa própria casa, a gente não consegue ler a Bíblia, não consegue orar. Dentro da nossa própria casa, a gente não consegue fazer nada do Senhor. Porque a gente está preocupado com muitas coisas. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí, passou o dia, a gente não ora, a gente não lê a Bíblia, a gente não consegue ter um tempo devocional, a gente não consegue jejuar, a gente não consegue viver uma vida cristã ao qual o Senhor requer de nós. Porque a gente está preocupado com muitas coisas. Dentro da própria casa. Quantos outros? Tranquilo. Desculpas egoístas. Agora, irmão, ter desculpa de não estar à mesa com o Senhor na própria casa é demais. Isso tem que fazer a gente refletir, meus irmãos. Fazer a gente olhar para nós, fazer uma autoanálise da nossa vida e começar a pensar: será que vale a pena, irmão? Eu não conseguir ter comunhão com o Senhor dentro da minha própria casa. Eu não consegui ler a Bíblia dentro da minha própria casa. Eu não consegui receber ninguém na minha casa, nem um irmão na minha casa, porque é tanta coisa para mim fazer, pastor. Os mineirinhos vêm para cá, ó. Mineiro, Daiane, mineiro. Os mineirinhos falaram assim: pastor, eu nunca vi isso em São Paulo. São Paulo tudo você tem que marcar. Lá em Minas não, lá em Minas você chega na casa do irmão do nada, já está café pronto, já tem queijo, está todo mundo sentado à mesa, conversando, batendo papo. É assim ou não é, Di? Agora em São Paulo, pastor, tudo você tem que marcar. E é verdade, irmão. E eu entendo que a nossa vida é corrida, eu entendo que a gente precisa ir atrás, eu entendo que a gente precisa, ó. Mas tem coisas que a gente precisa confiar no nosso Senhor, irmão. Ele supre a nossa necessidade, Ele cuida de nós, Ele é Pai, e Ele não vai desamparar seus filhos. Mas a gente está, ó. Ah não, Deus, você sabe como é que é, né? A vida é corrida. Não, irmão. Ajuntai tesouro no céu, não é nessa terra não. Quem está entendendo? Marta, Marta, você está preocupado com muitas coisas. Ou seja, Marta, você está inquieta. Você está para lá, está para cá, fazendo muitas coisas desnecessárias, Marta. Jesus está falando: Marta, você está preocupado com muita coisa. Marta, você está fazendo muita coisa desnecessária, Marta. Você está aí, Marta, nessa correria para lá e para cá. Você está chateada com a sua irmã que está aqui sentada me ouvindo, mas o que você está fazendo são coisas desnecessárias, Marta. Eu vim aqui, Marta, eu quero que você esteja como Maria à mesa, sentada. Deixa, irmão, deixa a roupa lá. Marido, ajuda a mulher também, vou te falar. Não tem marido que é só Jesus. Não, aqui não, aqui os maridos ajudam, ô glória. Fomos na casa do Cleber Tainá ontem, eu lavei louça, o neto secou louça, guardou e glória, vamos para cima. Mas nós precisamos ajudar uns aos outros para que a nossa vida cristã, a nossa comunhão com o Senhor não seja negligenciada e negociada, amém, meus irmãos? Nós precisamos do marido, o marido precisa da esposa, o filho ajuda, e assim é a nossa vida, irmão, porque nós não podemos viver uma vida como de Marta, no sentido, sabe, de fazer muita coisa e deixar de estar com o nosso Senhor, a mesa com Ele, a mesa com os irmãos. Jesus está falando: Marta, há momentos para servir, Marta, mas também há momentos para se assentar à mesa. Irmão, deixa eu falar algo para vocês. Há momento para servir e há momento para se assentar à mesa. Eu não estou menosprezando Marta, eu não estou dizendo que o que Marta estava fazendo, como Jesus não criticou, mas o que Jesus queria dizer a Marta: Marta, você está fazendo muita coisa desnecessária. Há momento para fazer e há momento para se assentar à mesa. Se assenta à mesa, Marta. Seu lugar é aqui, junto com a sua irmã, sentada e ouvindo o que eu tenho a dizer, é ensinar, Marta. Mas você está aí, ó, preocupado em servir, em fazer alguma coisa para me agradar. E eu aprendi, irmãos, nesses 11 anos, 12 anos, eu aprendi nessa caminhada
a viver uma vida de equilíbrio, irmão. Se você olhar para hoje, para essa comunidade onde eu pastoreio, a gente tem um culto de quarta que não é obrigatório. Estou falando agora da igreja local, ok? Temos uma reunião de Santa Ceia que acontece uma vez por mês, uma reunião de domingo. Agora nós iniciamos o projeto de casa em casa, que é uma na quinta-feira, uma na sexta, mas lembrando que são grupos, não é todo mundo que tem que estar na mesma casa. Não, irmão, então, olha isso, irmão, que maravilha. Eu venho de uma igreja, irmão, onde eu tinha que fazer muita coisa. Nós não tínhamos feriado. Os feriados que tinha conferência. Toda conferência tinha que pagar. Tinha meta para isso, meta para aquilo. Cada 3 meses tinha retiro, tinha que correr atrás. Irmão, nós não tinha tempo para nossa família. A gente tinha tempo para nada. Só que eu aprendi que na vida cristã nós somos de equilíbrio. Há momento de servir e há momento de sentar à mesa. Eu estava tão envolvido com a igreja que às vezes eu não tinha tempo para orar, não tinha tempo para estudar. Não vou dizer para estudar, porque a gente sempre estava estudando. Mas estudando por estudar. Porque tem gente que estuda para estudar, para passar informação para o outro, não para ser transformado. Irmão, essa Bíblia aqui não é só para você ler, para você ter conhecimento. Essa Bíblia é para transformar você. Não é só para você ter conhecimento para debater, para saber de todos os assuntos. Se a sua leitura não transforma você, volta do começo, se converte de novo, nasça de novo. Peça ao Espírito Santo, Espírito Santo, me faça nascer de novo. Porque um conhecimento que não transforma, irmão, não vale de nada. Um conhecimento que não gera uma vida com o Senhor não vale de nada. E eu era assim, irmão. Sabia pregar bem, falar bem. Era aplaudido pelos líderes lá na igreja quando pregava. Mas chegou um dia de que não dá mais. Não dá mais para viver assim. Não dá mais para viver uma falsa espiritualidade. Não dá mais para negociar o inegociável, que é estar com o Senhor. É ouvir dEle. É ser direcionado por Ele. Quem está entendendo isso, irmão? E nós precisamos disso como igreja. Por isso que eu não faço um monte de culto. Por isso que eu não faço questão. Mas, irmão, nós precisamos entender que a prioridade é o tempo com o nosso Senhor, é a mesa com Ele, é estar sentado com Ele. Não só com Ele, mas também com os nossos irmãos, ouvindo dEle, sendo direcionado por Ele. Quem está entendendo isso? E o nosso serviço não pode nos impedir de estar à mesa com o nosso Senhor. Marta, você está fazendo muita coisa, Marta. Mas, Senhor, é para ti, Senhor. É para te agradar. Marta, é desnecessário coisas que você está fazendo, Marta. Quem é Marta aqui essa noite? Fica para lá, para cá, e vai para lá, e faz isso, e vai para aqui, e tem que fazer. Não, Jesus está falando assim, tem coisa que está fazendo, é desnecessário. Se assenta à mesa, vem cá, eu quero falar com você, quero ensinar você, eu quero ministrar o seu coração. Ao mesmo tempo, irmão, que Jesus nos chama para ser servo, Ele também nos chama de seus amigos. João 15:15. Jesus diz: eu não chamo mais vocês de servo, eu chamo de vocês de amigo. E amigo tem intimidade. Talvez Maria, irmão, tenha feito o simples. Sabe, às vezes Jesus entrou, Maria foi lá, pegou um copo de água, colocou na mesa para todo mundo. Jesus disse: vocês querem um pãozinho aí? Pãozinho sem fermento? Não, tem um pãozinho. Não, Maria, tá tudo certo, só a aguinha tá bom. Sentou lá, fez o simples, fez às vezes o que tinha que fazer, como alguém, né, gentil, como de costume. Serviu as coisas simples, perguntou. E Jesus: não precisa não, Maria. Maria, senta aí e escuta o que eu tenho a dizer. Maria sentou. Ela escolheu a melhor parte, disse o próprio Senhor Jesus, irmão. E Jesus não estava dizendo para Marta que ela deveria parar de servir, não, mas que ela deveria parar de se preocupar com muitas coisas. Irmão, deixa eu dizer, o pastor até falou: olha, cuidado do jeito que você vai ministrar. Porque tem gente que pode parar de fazer as coisas. Não, irmão, a gente está entendendo que não é isso que Jesus quer dizer. O que Jesus quer falar aqui é: Marta, você está preocupada com muitas coisas.
coisas. Muitas. Então a pergunta que fica para nós aqui refletirmos é: quantas coisas você está fazendo, irmão? E às vezes coisas desnecessárias. Coisas que você deveria parar de se preocupar, mas você está ali se preocupando. Não, mas é para Deus. Até coisas que a gente está fazendo para Deus, sem direção de Deus, não tem que ser feita. Não tem que ser feita. Até coisa que a gente acha que está agradando a Deus, tem que parar. Esse é o nosso problema como cristão. Achar que pode agradar a Deus. Achar que pode tirar um sorriso de Deus. Achar que Deus pode nos amar. Não, Deus já nos ama. Ele já nos ama. Do que a gente faz ou deixa de fazer, o amor de Deus não muda, meus irmãos. Agora, se a gente está fazendo muitas coisas para agradar a Ele, irmão, mas está esquecendo o tempo de mesa, tempo de comunhão, de sentar, de ouvir Ele, de estar com os irmãos. Jesus fala: não, Marta, está preocupado com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Maria é um exemplo de alguém que escolhe sempre a melhor parte. E Jesus estava nos ensinando de que não podemos nos ocupar de fazer as coisas para Deus e nos esquecer de estar sentado à mesa com Ele, ouvindo. Para servirmos a Deus, irmão, nós precisamos de direção. É direção. Não tem como você fazer alguma coisa sem antes ter direção dele. Não tem como. Tem um rapaz que me chamou está lá em Moçambique, me chamou: pastor, estou precisando de uma ajuda, não sei o que, não sei o que. Eu falei: vou orar. Porque não sei. Hoje, né? Tanta coisa acontecendo, vou orar, irmão, vou orar. Então aguenta aí. Todo dia me chama, vou orar. Hoje chamou mais uma irmã lá no Facebook. Olha, eu vi lá, achei, te adicionei, minha filha está passando necessidade. Passa seu endereço aí, que eu vou na tua casa, o que sua filha está precisando? E eu levo lá. Então a gente precisa ter direção de Deus em tudo que a gente for fazer. Quem está entendendo, irmão? Direção de Deus. E para ter direção de Deus tem que estar à mesa com Ele. E para ter direção, por exemplo, por que a gente se reúne como liderança dessa casa? Para ter direção de Deus. Kleber me ajuda, Tainá me ajuda, Gi me ajuda, Neto me ajuda. Isso é para ter direção. Pastora. Então nós se sentamos como irmão para ter direção de Deus, porque Deus fala um com o outro. E assim a gente vai edificando a igreja, meus irmãos. Muitas pessoas erraram na sua jornada cristã, irmãos, porque escolheram fazer algo para Deus, do que ouvir o que Deus quer que faça. Presta atenção. Muitas pessoas erraram na sua jornada, na sua vida cristã, porque escolheram fazer algo para Deus, ao invés de fazer o que Deus quer que você faça. Olha a diferença. Tem muitas pessoas, e você talvez pode ser uma dessas, já estou acabando, que você se frustrou na sua jornada. A pergunta que você tem que se fazer é: Deus mandou você fazer? Aí acaba a desculpa com o irmão, aí para de culpar pastor, para de culpar a igreja. Por quê? Porque o que você fez foi na sua vontade. Quem está entendendo? Quando a gente tem esse entendimento, a gente para de colocar a culpa nos outros e a gente assume a nossa responsabilidade, dizendo assim: não, eu fiz e sozinho, sem direção. Eu fiz porque eu achei que ia ser melhor e eu errei. Então, irmão, a culpa não é de fulano, ciclano, beltrano, a culpa é tua. Assume e aprenda com seus erros. E da próxima vez, antes de tomar qualquer atitude, antes de fazer qualquer coisa para agradar ao Senhor, tenha a direção dele. Tenha a direção do Senhor. Amém, meus irmãos? E o problema de Marta, irmãos, não era o trabalho, mas é permitir que o trabalho distraísse, permitir que o trabalho desgastasse Marta. Marta se desgastou, sim ou não? Tanto que ela ficou irritada, irmão, chateada. Tanto que ela foi até Jesus, falar: Jesus, estou cheio de coisa para fazer, Jesus. Tanta louça para lavar aqui, Jesus. Jesus, eu estou irritada com Maria sentada aí.
Jesus, você precisa fazer alguma coisa. Gente que faz demais, sem direção, vai desgastar. Gente que gosta de fazer as coisas sem direção de Deus, vai se distrair. Gente que faz demais, vai se chatear. Por isso que nós precisamos ser pontual e ter a direção correta. Quem está entendendo isso, irmão? Você está entendendo isso? Porque quantas pessoas que você já ouviu reclamar de coisas que fizeram para Deus e não foram reconhecidos? Alguém conhece gente assim? Coisas que talvez nem Deus mandou fazer, mas fez, sem direção, esperando reconhecimento. Irmão, são muitas coisas, muitas, que afastam e que estão afastando as pessoas da parte boa, de fazer, sem direção. Muita coisa, sabe? Preocupada, inquieta, que estão afastando as pessoas de estarem participando da parte boa, que era o que Maria participava, que é estar à mesa com seu Senhor e com seus irmãos. Então, irmãos, eu não estou falando que daqui para frente nós vamos deixar de servir a Deus, ou de fazer algumas coisas para Deus, porque nós temos gente aqui nessa igreja que limpa a igreja, que se mata, gente que se desdobra. Mas se a gente entende de o que a gente está fazendo é para Ele, e eu entendo e a gente entende de que nós precisamos uns dos outros para que a gente não venha entrar no desgaste. Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Nós precisamos entender que o fardo do irmão é o meu fardo, eu preciso ajudar que o irmão carregue. O problema das igrejas, isso eu já venho aprendendo de anos, é que só a minoria faz as coisas. E aí a minoria desgasta, porque a gente é falha, a gente é humano e a gente gosta de reclamar. Mas se a gente entende do que a gente faz é para a glória de Deus, não tem frustração, não tem comparação. Se é para a glória de Deus, então vai ser para a glória de Deus. E eu sei que o Senhor é recompensador, galardoador, e vai valer a pena todo o meu sacrifício, todo o meu empenho. E vai valer a pena tudo que eu estou fazendo para o Senhor. Então eu não faço para agradar, eu não faço para ser reconhecido, eu faço para a glória dEle, eu faço para o louvor dEle, eu faço para honrar o meu Senhor. E é isso, irmão, que Jesus quer que eu e você aprenda a priorizá-lo, a estar com Ele à mesa, a entender de que nós precisamos da sua direção, a entender que nós precisamos caminhar debaixo da sua direção, e direção só vem por meio da mesa. Sem mesa com Jesus, sem intimidade com Jesus, não tem direção. E aí nós vamos entrar em uma frustração, comparação e desânimo. Essa mentalidade de fazer alguma coisa para agradar a Deus, irmão, não é bíblica. Fazer é importante? É. Deus se agrada que a gente sirva um ao outro? Sim. Que a gente sirva a Ele? Sim. Mas fazer para ser reconhecido não é bíblico, não é evangelho. Então, se tudo que nós fazemos é para o Senhor, amém, irmãos? E não é peso. Quando vira peso, se o que você faz para Deus é peso, larga hoje. Porque nós vamos entender que a prioridade é estar à mesa com Ele, é ser guiado e direcionado por Ele, amém, meus irmãos? O que nos transforma, irmãos, não é o serviço. O que nos transforma é o quanto estamos aos seus pés, ouvindo o que Ele tem a nos ensinar. Não é fazendo que vai transformar, é ouvindo Ele. Por isso, Maria não apenas sentou aos seus pés uma vez, 3 vezes. Lembra? João 11. João 11, Maria encontra com Jesus debaixo de uma triste notícia, morte do seu irmão Lázaro. E aí Marta vai até Jesus, lembra do texto? Marta chega para Jesus e diz assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ele diz: olha, ele vai ressuscitar, eu sei que ele vai ressuscitar. Aquela conversa que você já sabe. Aí vem Maria, aí, na verdade Jesus vai até a casa. E o texto diz
João 11, que Maria se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Sabe qual que é a diferença de Marta e Maria nesse sentido? É que Maria era uma mulher que estava sempre prostrada aos pés do seu Senhor. E sabe o que fez Jesus chorar? Porque a atitude de Marta foi a mesma de Maria. Mas Jesus chorou pelo comportamento de Maria. Porque Maria sabia quem Jesus era: Senhor e Deus. Que Ele merece toda a honra e toda a glória. O ato de se prostrar é de reconhecer quem Ele é. E nós precisamos de mais Maria na igreja. Estou dizendo que Marta não tem que ter Marta e Maria. É o equilíbrio, sabe? Momento de ser Marta e momento de ser Maria. Quem está entendendo, irmão? Maria, irmão, era uma mulher que sempre se curvava aos pés de Jesus. E nós não podemos condenar Marta. Marta é uma mulher que também era amada por Jesus. Charles Wesley, ele vai dizer nos seus hinos: eu queria ter as mãos de Marta e o coração de Maria. Que Deus nos ajude, irmãos, a ter equilíbrio naquilo que fazemos para Ele, que é o nosso serviço. Mas que o nosso serviço não nos impeça de estar à mesa com Ele. Que Deus nos ajude a ter o equilíbrio. A partir de hoje, tem muita coisa necessária. Você precisa, e voltar à mesa com Ele. Se você não está tendo tempo de mesa com Jesus lá na sua casa, lembra o que é mesa? Intimidade. Para tudo que você está fazendo e volta. Maria escolheu a melhor parte, irmão. Escolha a melhor parte. Porque quando você se torna uma Maria, presta atenção nisso aqui. Quando você se torna uma Maria, que está aos pés de Jesus, o seu coração, irmão, é um coração totalmente humilde, desapegado de elogio, desapegado a reconhecimento. E aí quando você vai se tornar uma Marta, irmão, você não está preocupado com o outro, se o outro faz, se o outro não faz. Está tudo bem para você. Porque aquele que está aos pés do Senhor, ele não vive de comparação. Aquele que está aos pés do Senhor faz para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude a viver assim como igreja. Equilíbrio. Que você tenha equilíbrio a partir de hoje. E se você não tem tempo de mesa na tua própria casa com o seu Jesus, para tudo que você está fazendo. Para tudo. E diz: a partir de hoje, eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou voltar às minhas orações. Eu vou voltar a jejuar. Eu vou ter intimidade. Eu vou ter tempo de mesa com o meu Senhor. Amém, irmãos? Eu estava comentando com o Kleber e com o Neto. Sexta-feira, né? Eu fui pro jogo do Corinthians, quinta-feira. E eu acordei com preguiça, irmão, na sexta. E eu tenho um devocional ali, né? Eu sempre acordo cedo para levar minha filha. Eu fico ali lendo a Bíblia e tal, e orando, né? Eu falei: nossa, que preguiça, né? Aí o Espírito Santo falou assim: você gastou 2 horas para ir, 2 horas do jogo e 2 horas para voltar. Levanta. Levantei na hora, meu irmão. Porque eu sei que tem momentos que a gente vai tentar arrumar desculpa para não estar com Ele. Mas que o Espírito Santo fale ao seu coração, fale à sua mente, e você se posicione e entenda que é momento para servir e é momento para sentar à mesa e ouvir Ele. Vamos ficar de pé?